Olá, meu irmão, minha irmã. Hoje nós estamos estreando um novo formato para a nossa escola bíblica semanal. A partir de agora, os nossos estudos acontecerão exclusivamente online e eles serão exibidos aqui no canal da Igreja Presbiteriana do Tarumã no YouTube. E eles serão exibidos todas as quartas às 20 horas. Se você quiser participar regularmente da nossa escola bíblica semanal, você pode se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para que toda vez que nós tenhamos um novo vídeo, um novo estudo, você receba a notificação aí no seu celular. E caso esse conteúdo contribua para a sua edificação, eu peço que você compartilhe isso com outros irmãos, com outras pessoas, para que sejam edificadas. Não esqueça também de curtir o nosso vídeo, para que outras pessoas também possam receber o nosso estudo. O primeiro livro que nós iremos estudar nessa nova escola bíblica semanal é o livro do profeta Malaquias. Por isso, a minha dica para você é: pega a sua Bíblia, um caderno para anotações e vamos estudar a palavra do Senhor juntos. Eu sou o pastor Tiago Matos e você está na Igreja Presbiteriana do Tarumã. Você já passou por alguma frustração muito grande na sua vida, a ponto de, em algum momento, você se sentir inibido na sua adoração, a ponto dessa frustração ser tão grande que você nem consegue mais se relacionar com Deus, não consegue mais frequentar a igreja? Quando nós estudamos o livro do profeta Malaquias, nós estamos falando um pouco a respeito dessa realidade. Isso porque, na época em que Malaquias viveu e profetizou, nós vamos encontrar um povo de Deus extremamente decepcionado com as coisas que estavam acontecendo ao seu redor. E através da mensagem do livro do profeta Malaquias, nós somos encorajados a nos lembrarmos que, apesar das frustrações, Deus nos conduz à adoração, Deus nos ordena a adoração. E é exatamente por isso que, quando nós nos lembramos que a vida é muito mais do que aquilo que dá certo para nós e aquilo que dá errado, a mensagem do profeta Malaquias se torna tão importante para nós. Na aula de hoje, nós vamos observar um pouco da estrutura geral do livro do profeta Malaquias e perceber como essa estrutura pode nos ajudar na compreensão da mensagem que o profeta quer nos passar como palavra de Deus para nós. É exatamente por isso que hoje nós vamos ver um pouquinho do contexto histórico em que Malaquias exerceu o seu ministério. Nós vamos ver algumas questões também relacionadas com a autoria do livro do profeta Malaquias. Vamos olhar também para as ocasiões e para uma provável data em que Malaquias exerceu o seu ministério e escreveu o seu livro. Mas também vamos ver uma estrutura básica em que o livro está constituído e como essa estrutura nos ajuda a compreender tudo aquilo que Deus quer falar ao nosso coração através do livro do profeta Malaquias. O primeiro ponto que nós vamos abordar no estudo de hoje, queridos, é justamente falando sobre o contexto histórico em que Malaquias profetizou, exerceu o seu ministério. E nós estamos falando de um momento específico na história do povo de Deus, em que depois do exílio da Babilônia, o povo de Deus, o povo de Judá, começa a retornar ao seu território para reconstruir a cidade, para reconstruir o templo em Jerusalém, para reconstruir as muralhas de Jerusalém. Acontece que Malaquias, ele já vivia num tempo um pouquinho depois de todas essas coisas estarem acontecendo, cerca de 100 anos depois de voltar deste exílio. Já não era mais a Babilônia, mas a Pérsia já havia conquistado a Babilônia, e por conta disso, quando nós falamos desse retorno, há uma boa parte do povo de Deus que resolve permanecer na Pérsia, outra parte permanece no Egito, e uma terceira parte, então, regressa à região da Judéia, onde você vai observar no mapa o lugar bem certinho onde ficava, e ali, naquela região, o povo de Deus começa a se desenvolver.
e depois de 100 anos, Malaquias é chamado por Deus para profetizar a respeito das circunstâncias em que as coisas estavam acontecendo. Acontece que o tempo era um tempo bastante difícil. Isso porque as profecias que o povo de Deus havia recebido a respeito deste retorno do exílio eram profecias que falavam de um futuro glorioso, a respeito de um reino glorioso, de um reino messiânico, de um lugar de grandes maravilhas e de um lugar onde Deus iria prover todas as necessidades do seu povo. No entanto, 100 anos depois, estas promessas pareciam bastante distantes de acontecer. Se nós olharmos para esse contexto todo, nós vamos perceber que era um contexto de muita frustração, de muito desânimo. Afinal, 100 anos se passaram, nós já voltamos do exílio e ainda assim continuamos sofrendo com as perseguições, com os inimigos, com a escassez. E todas aquelas promessas de paz agora já não são tão reais, uma vez que nós nos vemos cercados, diziam o povo de Israel, dos nossos inimigos, os amonitas, os moabitas, a Idumeia, está aqui, Asdod, e todas essas regiões cercados de povos inimigos, todas essas promessas de paz e de prosperidade já não pareciam tão próximas da realização. No entanto, também existia a realidade de uma promessa, de uma provisão abundante que Deus traria sobre o seu povo. Só que debaixo do domínio da Pérsia, o povo sofria com altos impostos, com a seca e com a necessidade, com a escassez de recursos. No entanto, estas promessas, elas não aconteciam tão somente na área natural, na área física, na área territorial, na diplomacia. Também existiam promessas da renovação da adoração, uma promessa da continuidade da linhagem sacerdotal e também uma promessa de um templo glorioso. Acontece que tudo isso se transforma numa adoração meramente formal, muitas vezes completamente superficial e, em sua maioria das vezes, vazia de significado. Essa linhagem sacerdotal, da qual dependia a adoração no Antigo Testamento, é marcada por uma intensa e terrível corrupção. E esse reino e esse templo glorioso a qual o Senhor prometera, já parecia um templo não tão glorioso assim, uma vez que era menor que o templo de Salomão. E por isso, este reino messiânico tão cheio de glória parecia não chegar o tempo de se experimentar de algo tão bom debaixo do domínio do Império Persa. Esse contexto histórico todo trazia uma grande frustração ao povo de Deus. E quando nós olhamos para isso, nós percebemos que nós mesmos podemos nos ver tomados pela mesma frustração quando enxergamos coisas na palavra, quando enxergamos alguns detalhes do povo de Deus, da vida do povo de Deus, e nos atemos exclusivamente com aquilo que nós imaginamos sobre sucesso, vitória, prosperidade e paz, e até mesmo, quem sabe, de uma vida que traga algum bem-estar para nós. O que acontece é que essa não é exatamente a promessa que Deus fez ao seu povo lá no retorno do exílio, e nem sempre essa é a realidade que Deus nos promete também. Se o contexto histórico daquele povo era um contexto marcado por desapontamentos, frustrações, dificuldades, e marcado também pela vontade de ver coisas novas e de ver uma grande realidade a seu respeito, aquilo que acontecia não era exatamente o que eles esperavam. E é exatamente daí que vem toda essa frustração diante das promessas
de um retorno glorioso e que não pareciam estar sendo realizadas. O segundo ponto do qual nós precisamos tratar para estudarmos e aprendermos o livro de Malaquias são as questões que envolvem a autoria. O nome Malaquias quer dizer mensageiro ou então o anjo de Yahvé. E durante muitos anos ainda se discutia se Malaquias tinha sido um personagem real, um profeta mesmo, ou se Malaquias seria um título que recebeu o autor deste livro ou o autor destas profecias. É estranho a gente pensar nessa discussão, porque para nós, Malaquias sempre foi um nome. Mas para alguns autores, para alguns estudiosos, nós vamos encontrar alguns que questionam essa possibilidade e transformam essa palavra, Malaquias, num título, como se fosse apenas o mensageiro do Senhor, o mensageiro de Yahvé. No entanto, ainda que essa realidade tenha que ser considerada pelo fato de nós não encontrarmos uma referência a um profeta com este nome de Malaquias, e até mesmo porque durante o próprio livro nós vamos encontrar uma referência a este mensageiro do Senhor, lá no capítulo 3, versículo 1, nós precisamos nos lembrar que dificilmente os profetas menores eles são relacionados a partir do seu título, mas o tempo todo o livro leva o nome daquele que profetizou aquela mensagem. Se nós fôssemos considerar a realidade de um título, o mensageiro do Senhor, é bastante provável que o profeta então considera ele mesmo como este mensageiro da aliança, que nós vamos ver lá no capítulo 3, e que este capítulo seria uma validação do seu ministério profético. Se isso fosse verdade, quando nós olhássemos então para o decorrer da análise do livro, nós teríamos que chegar à conclusão de que Malaquias estava profetizando para uma vinda iminente do Senhor e que a intervenção de Deus na história e na realidade do seu povo seria algo para logo logo, já vai acontecer, alguma coisa Deus vai fazer. No entanto, em nenhum momento o profeta parece atribuir a si mesmo esse título de o mensageiro da aliança. É exatamente por isso que nós podemos sim considerar que Malaquias era o nome deste profeta. E ainda que a gente não encontre referência a esse profeta em nenhum outro lugar do Antigo Testamento, é bastante provável que o livro leva sim o nome do profeta Malaquias. O terceiro ponto que nós temos que considerar para aprendermos e estudarmos bem o livro de Malaquias são aqueles referentes à data e ocasião da escrita do livro e do exercício do ministério profético de Malaquias. Os problemas descritos por Malaquias no povo de Deus, na época em que ele profetizou, no tempo do seu ministério, eram situações muito parecidas com aquelas que nós encontramos nos livros de Esdras e Neemias. Eram situações de negligência com as coisas de Deus, com a adoração. Nós vamos encontrar também a corrupção dos sacerdotes, os casamentos mistos, mas também o abuso por parte dos líderes e governantes daquela época. E isso serve para nós como um grande alerta, uma vez que Malaquias muito provavelmente profetizou quase 100 anos, cerca de 100 anos depois dos primeiros judeus começarem a retornar do exílio. Sob a liderança de Zorobabel, o povo judeu, o povo de Deus, começa a retornar do exílio da Pérsia por volta do ano de 559 depois de Cristo. E é exatamente a partir daí que Esdras começa a relatar todos estes problemas, e é a partir destes problemas que nós começamos a observar que o povo de Deus permaneceu pecando e nas suas imoralidades, apesar de
tudo o que os profetas e até mesmo Esdras e Neemias alertavam a respeito do temor do Senhor sobre todos eles. Apesar das semelhanças de temas, o que nós vamos perceber é que Malaquias parece sim ser posterior a este primeiro momento, do primeiro retorno, da primeira leva que retornou do exílio com Zorobabel e Josué, o sacerdote, mas também nós percebemos que há uma diferença no período em que Esdras e Neemias trouxeram uma segunda leva do povo de Deus para começar a reconstrução do templo com Esdras, e logo depois a reconstrução dos muros com Neemias. O que nós podemos imaginar, e essas datas, irmãos, são apenas datas aproximadas, nós não podemos colocar isso como uma data fixa, mas o que se imagina é que essa primeira leva que veio com Zorobabel e Josué, o sumo sacerdote, sobre o governo do rei persa Ciro, se deu ali entre 559 e 530 antes de Cristo. E esse retorno do exílio é narrado lá em Esdras capítulo 1, e normalmente nós associamos esse período com o fim da vida do profeta Daniel, por exemplo. Quando Daniel profetiza, ele vai para a Babilônia como um exilado, no entanto, o seu ministério acontece, o fim do seu ministério acontece já debaixo do governo persa. E é exatamente por isso que nós percebemos que há um segundo momento em que o povo de Deus começa a retornar, agora não mais da Babilônia, mas da Pérsia, que havia conquistado a Babilônia, e num segundo momento eles começam a reconstrução do templo numa data aproximada ali a partir do ano de 522 a.C. até o ano de 486 a.C., debaixo do governo do rei persa Dario I. É ali que nós começamos a ver no livro de Esdras a reconstrução do templo. E esse momento da reconstrução do templo, que se dá agora debaixo do reinado de Dario I, rei da Pérsia, que se dá provavelmente entre os anos de 522 a 486 a.C., que é narrado para nós no livro de Esdras, capítulo 3, é justamente o momento em que nós encontramos os livros do profeta Ageu e também, pelo menos, a primeira parte do livro do profeta Zacarias. Tudo isso vai falar para nós a respeito daquelas circunstâncias e de todas as lutas e de todas as dificuldades da reconstrução do templo. Agora, faz um parênteses aí, porque nós chegamos num outro momento dessa história, dessa ocasião do retorno do exílio, que normalmente nós nos esquecemos, mas é exatamente aí, nesse parênteses, em que lá na Pérsia acontecia uma outra história importante a respeito do povo de Deus, a história do livro que nos é contada no livro de Ester. O livro de Ester muito provavelmente se trata de um período do ano 486 a 465 a.C., debaixo do reinado de Assuero, quando o rei faz de Ester a sua rainha e faz então de Mordecai, um servo de Deus, um homem de Deus, o seu conselheiro, o seu grão-vizir, e é a partir dessa realidade que nós começamos a perceber que há uma evolução daquilo que Deus está fazendo dentro da realidade do seu povo, do cuidado da aliança. Mas é então através e depois do reinado de Artaxerxes I, nos anos de 464 a 423 a.C., que o rei então apoia o retorno de Esdras e de Neemias para a reconstrução, para o término da reconstrução do templo e para a reconstrução dos muros de Jerusalém. E é exatamente nesse período que nós vamos observar então as reformas espirituais promovidas por Esdras e Neemias entre aqueles que haviam retornado do exílio. E, como a gente pode observar, nem sempre essas reformas elas acontecem do dia para a noite.
por um longo período, Deus vai tratando o seu povo, chamando o seu povo à obediência, ao arrependimento e à obediência, para que eles de fato mudem de vida e passem a viver como o povo da aliança do Senhor. E nisso tudo entra o profeta Malaquias. Por causa disso, nós colocamos o livro do profeta Malaquias, o exercício do ministério profético de Malaquias, como a data mais provável entre os anos de 450 até 430 a.C. E existem alguns indícios internos dentro do livro do profeta Malaquias que nos mostram que essa é a data mais provável para a redação deste livro e para o exercício do ministério profético de Malaquias. No capítulo 1 de Malaquias, no versículo 8, nós encontramos a seguinte frase: quando vocês oferecem em sacrifício um animal cego, será que isso não está errado? E quando trazem um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Ora, experimentem oferecer um animal desses ao seu governador. Será que ele se agradará de vocês, ou será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. Um dos motivos pelos quais nós podemos atribuir o livro de Malaquias a esse período posterior, a esse momento em que o povo de Deus, completamente adaptado à cultura persa, é que nesse versículo, Malaquias utiliza a palavra persa para governador. Ele não utiliza uma palavra em hebraico, mas sim uma palavra persa. E, evidentemente, isso demonstra a influência que a cultura persa já causava sobre a história do profeta e o ministério do profeta. Então, o uso dessa palavra persa para governador, ao invés da palavra hebraica, demonstra para nós que Malaquias foi escrito num período um pouco mais posterior. Mas não apenas isso. Esse mesmo versículo relata alguns abusos da parte do governador. Abusos que faziam com que o povo de Deus tivesse que oferecer animais e oferecer sacrifícios, talvez, até mesmo ao governador. Algo que Neemias nunca aceitou. Se nós formos olhar no texto lá do livro de Neemias, no capítulo 5, no versículo 15, nós vamos encontrar o seguinte: os primeiros governadores que estiveram antes de mim oprimiram o povo e tomaram dele pão e vinho, além de 40 moedas de prata. Até os seus servos dominavam sobre o povo. E diz Neemias, versículo 15 do capítulo 5 do livro de Neemias: eu, porém, não fiz assim por causa do temor de Deus. No versículo 18, que se segue no capítulo 5 de Neemias, nós encontramos o seguinte: o que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas. E olha o que diz Neemias: também à minha custa eram preparadas as aves, e de 10 em 10 dias, muito vinho de todos os tipos. Nem por isso exigi o pão devido ao governador, porque a servidão deste povo era grande. Quando nós olhamos para isso que Neemias fala, nós vamos perceber que Malaquias deveria ter profetizado, ou muito provavelmente profetizou depois de Neemias. Por quê? Porque se na época de Malaquias o governador exigia esses sacrifícios, estes animais, essas ofertas, Neemias tinha no seu tempo acabado com essa possibilidade. A outra realidade que nós vamos trabalhar e perceber que nos leva a colocar Malaquias num período posterior a Esdras e Neemias é o fato de que Malaquias pressupõe, ou que a leitura de Malaquias nos traz uma pressuposição de que o templo já estava reconstruído com os seus serviços regulares semanais, algo que ainda não tinha sido estabelecido
exatamente ou precisamente em Esdras e Neemias. O que nós vamos ver também é que muito provavelmente o Malaquias profetiza numa época posterior à derrota dos Edomitas, um povo que habitava ao sul da Judéia. Toda essa realidade vai nos levar a colocar o livro entre os anos 450 a 430 antes de Cristo. E essa é a ocasião e a data em que, muito provavelmente, em que Malaquias profetizou. A quarta parte que nós precisamos trabalhar quando estudamos o livro de Malaquias é entendermos que a estrutura do livro de Malaquias é uma estrutura bastante peculiar. Isso acontece porque Malaquias, diferente da maior parte dos profetas do Antigo Testamento, utiliza um método de escrita ou até mesmo um método de exercício profético que é algo bastante parecido com aquilo que nós chamamos de método dialógico. Ou seja, ele usa os diálogos para confrontar o povo de Deus, confrontar os sacerdotes e assim trazer a mensagem do Senhor para aqueles dias. Esses diálogos que vão acontecendo em formato de disputa ou de debate sempre iniciam com uma afirmação de Deus e aí logo em seguida vem um questionamento da parte do povo e então vem um ensinamento, uma repreensão, um princípio ao qual Deus quer aplicar ao seu povo e que chama o seu povo ao arrependimento. Tudo isso nós vamos observando ao longo do livro como uma evolução do pensamento do autor, mas é óbvio, do Senhor, para trazer uma renovação da identidade espiritual e também da adoração que o povo de Deus deveria ter debaixo da realidade da aliança. Quando nós observamos o primeiro debate, um debate a respeito do amor de Deus, que acontece logo no início do livro, no primeiro capítulo, dos versículos 2 ao versículo 5, esse debate a respeito do amor de Deus se dá exatamente em termos de eleição. Não é à toa que o apóstolo Paulo, lá em Romanos, vai usar essa mesma fala, amei Jacó e desprezei Esaú, para falar a respeito da predestinação, para falar a respeito da eleição do povo de Deus, ou seja, uma eleição baseada total e completamente no amor de Deus pelo seu povo. Já o segundo debate, que está descrito e que o profeta Malaquias nos traz ali, a partir do versículo 6 do primeiro capítulo, e que se estende até o versículo 9 do segundo capítulo, é um debate a respeito da realidade de Deus como Pai, sendo merecedor de toda a honra, e que o temor de Deus não estava mais presente na vida dos sacerdotes, na vida do povo de Deus. E com isso vem então o profeta para questionar o motivo pelo qual os sacerdotes vinham desprezando o nome do Senhor ao oferecerem sacrifícios indevidos, sacrifícios imundos que não condiziam com a realidade e com o mandamento que o Senhor traz ao seu povo. O terceiro debate, que está narrado ali no capítulo 2, do versículo 10 ao versículo 16, mostra todo o contexto de infidelidade em que o povo de Deus se encontrava. Uma infidelidade que era demonstrada na idolatria, mas também no casamento, nas relações conjugais. É nesse contexto que o Senhor Deus vai falar que ele abomina o divórcio. Quando nós observamos todo o contexto do Antigo Testamento, nós vamos ver Deus fazendo uma justa e uma verdadeira associação entre a idolatria e a infidelidade conjugal. A ideia que Deus quer passar através disso é demonstrar que tão horrível quanto a idolatria é a infidelidade conjugal. E a idolatria é justamente demonstrada através da infidelidade quando o povo de Deus
troca o Senhor por outros falsos deuses e ídolos. E é nesse contexto em que Deus traz uma dura repreensão ao seu povo, demonstrando que a fidelidade ao Senhor na adoração precisava também ser demonstrada na fidelidade conjugal. E é exatamente por isso que o Senhor orienta e alerta o seu povo, dizendo que todos devem permanecer fiéis, sacerdotes, povo, mas fiéis ao Senhor e às suas esposas. Diante de tais questionamentos, é então que o quarto debate se aproxima. E esse debate, que é ali descrito no capítulo 2, a partir do versículo 17, e vai e perdura até o capítulo 3, versículo 5, é um debate a respeito da justiça de Deus. Será que, de fato, Deus é justo? E Deus fala: vocês estão me cansando com esses argumentos hipócritas de vocês. Vocês me cansam com tudo isso. Por quê? Porque aquele povo questionava a justiça de Deus, pensando que podiam fazer o mal e ainda assim prosperar, e ainda assim viver debaixo das grandiosas bênçãos da aliança. E é exatamente nesse momento que Deus diz: eu sou justo, e eu vou demonstrar a minha justiça, trazendo punição, condenação, repreensão, correção àqueles que pervertem o justo juízo. Uma perversão essa que não atingia tão somente os sacerdotes, mas todo o povo. E é nesse contexto que o Senhor demonstra a sua justiça, demonstrando o seu juízo, falando a respeito da destruição e da condenação dos perversos. O quinto debate, que acontece ali nos versículos 6 a 12 do capítulo 3 de Malaquias, parece ser um debate a respeito do dízimo, e numa primeira olhada a gente vai pensar que Deus está falando com o seu povo a respeito da realidade da consagração. E é verdade, Deus está falando sobre isso, mas Ele está falando de um contexto de consagração por causa do arrependimento. Dar o dízimo, ofertar, se entregar, se consagrar ao Senhor é uma realidade que vem como resultado de um sincero, de um verdadeiro arrependimento. E aqui podemos fazer até um pequeno parênteses para demonstrarmos como isso se dá, até na questão litúrgica, né? Se você for pensar no nosso culto, na forma como nós organizamos o nosso culto, um culto bíblico, um culto verdadeiro, um culto que visa o Senhor e não os homens, nós observamos a realidade de que o momento de consagração, o momento de ofertório, o momento em que nós damos os nossos dízimos e ofertas, ele se dá depois do momento de arrependimento. Isso porque nós entendemos que só podemos nos consagrar ao Senhor depois de entendermos que precisamos nos arrepender, sim, dos nossos pecados. Já o sexto debate, que vai acontecer ali do versículo 13 do capítulo 3 até o versículo de número 21, vai se dar em torno da difamação contra o Senhor. O Senhor questiona o seu povo, questiona os sacerdotes, dizendo: vocês estão falando contra mim? E aí, cinicamente, ironicamente, esse povo responde: no que nós temos falado contra o Senhor? E Deus traz a resposta, dizendo: vocês estão dizendo que é inútil servir ao Senhor. E é exatamente por isso que Deus fala sobre o juízo contra aqueles perversos, contra os imorais, contra os corruptos e idólatras que faziam parte do povo de Deus. Nessa realidade dialógica, nessa estrutura de debate, de pergunta, resposta, é que o Senhor vai orientar e repreender o seu povo a retornar aos mandamentos, aos princípios da aliança, para que vivam de acordo com a aliança.
O livro se encerra com 2 epílogos. O primeiro que acontece ali a partir do capítulo 4, do versículo 4, numa ordem para se guardar a lei de Moisés. E então, a partir dali, uma realidade gloriosa, uma realidade messiânica que se construiria a partir dessa realidade de bondade e graça do Senhor em renovar a adoração do seu povo, em restaurar a adoração do seu povo. Quando nós olhamos para toda a estrutura do livro de Malaquias e percebemos neste livro o Senhor corrigindo o seu povo em diversas ocasiões, em diversas áreas, demonstrando a realidade da aliança, a sua bondade, a sua paciência, nós não podemos ignorar a realidade do juízo que Deus promete sobre aqueles que permanecerem em sua perversão, em sua maldade, em sua corrupção e imoralidade. Essa estrutura vai nos mostrar que todo o livro apontava para uma promessa ainda mais gloriosa. Se no passado, se durante os últimos 100 anos, tudo o que os judeus viveram, tudo o que o povo de Deus viveu, foi a frustração, a decepção, o esperar de coisas que nunca chegavam, quando nós chegamos ao fim do livro de Malaquias, nós vemos uma promessa de algo ainda mais glorioso, uma realidade que viria a se concretizar com a vinda do Messias, com a vinda do Senhor Jesus. Concluindo, o que nós podemos observar a respeito do livro de Malaquias é que o profeta, como mensageiro de Yahvé, como mensageiro do Senhor, está chamando toda aquela comunidade do povo de Deus que havia retornado do exílio a viver uma fé renovada, uma adoração vívida, algo verdadeiro, por causa do anúncio da vinda do Messias, a esperança de uma realidade gloriosa, a esperança de um reino messiânico, deveria trazer ao povo de Deus uma fé mais vívida, uma adoração verdadeira. Chega de adoração descompromissada, formal, sem nenhuma vida. O que o profeta chama aquele povo a viver é uma realidade de esperança sobre a vinda do Messias. O fim da mensagem de Malaquias aponta para uma realidade de renovação do povo de Deus. Se a adoração devia ser renovada naquele momento, na esperança dessa realidade gloriosa, ela também nos aponta para esta realidade gloriosa em si, uma renovação que Deus traria através da obra deste mensageiro da aliança, do capítulo 3, versículo 1, e que esse mensageiro seria precedido pelo profeta Elias, uma esperança gloriosa de algo glorioso que Deus faria no futuro. O Novo Testamento vai apontar especificamente para Jesus como esse mensageiro e para João Batista como aquele que precedeu o Senhor. E ele, sim, ministrou no espírito e no poder de Elias. Foi assim que nós vemos a ação de Jesus em purificar o templo, como o profeta Malaquias predisse. Mas nós também encontramos nisso, em Cristo, no seu sacrifício remidor, na sua redenção, o fato de que ele purificou completamente o povo de Deus para retornar a essa realidade de adoração verdadeira, de adoração vívida. É exatamente por isso que as frustrações da vida não podem nos levar a desistir da adoração. Se é verdade que as lutas e dificuldades e as frustrações podem nos levar a um esfriamento na fé, a vivermos uma adoração meramente superficial, quando nós lembramos quem Jesus é, e o que Ele fez por nós em nosso lugar, então nós podemos sempre viver uma fé vívida, uma fé verdadeira, viver uma adoração renovada o tempo todo, independente de se as coisas estão dando certo ou errado na nossa vida. O fato de estarmos em Jesus nos leva a uma adoração verdadeira, a uma adoração gloriosa, a uma adoração vívida. E as frustrações,
a gente resolve mais tarde. Essa é a mensagem que Malaquias quer nos passar. Quando nós observamos quem Jesus é e tudo o que Ele fez em nosso favor, então nós podemos sim adorar a Deus verdadeiramente, mesmo se as coisas ao nosso redor não estejam tão boas quanto nós imaginaríamos que poderiam estar. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, para que nós possamos viver uma verdadeira adoração, de acordo com aquilo que Jesus fez em nosso favor, mas principalmente por causa de quem Deus é, o grande Deus, o Deus da aliança, aquele que nos salvou e que nos trouxe para vivermos debaixo dessa realidade, como povo dele, como povo santo, como povo de Deus.